Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 67. Então, sequência, na pergunta 669, cujo tema sacrifícios, Kardec faz uma outra pergunta, né? Então, a pergunta dele é a seguinte: de modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Então ele está perguntando se os sacrifícios de animais foi anterior aos sacrifícios de seres humanos. Então os bons espíritos respondem: sobre isso não pode haver a menor dúvida. É óbvio que os animais começaram a ser sacrificados primeiro, né? Então eles sacrificavam ovelhas, cabrito, galinha, pato. Eu acredito que naquela época tinha isso, né? Porque na mitologia de Noé existia até marreco. Então eu acredito que tinha pato, tinha galinha, galo, peru. Então isso era comum, vamos dizer assim. Agora o mais interessante é que Kardec faz uma outra pergunta interessantíssima e a resposta também é muito interessante, né? Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Olha só para você ver. Allan Kardec é muito esperto, porque por mais que nós temos que analisar isso, por mais que naquela época, na remota, na mais alta antiguidade, né, o uso dos sacrifícios humanos, como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Então, de acordo com, primeiramente, porque não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Às vezes, de acordo, se nós não analisarmos e não esmiuçarmos, poderemos pensar, né? Podemos pensar que naquela época, mas naquela época, os seres humanos e também os animais, eles eram sacrificados assim por maldade, você entendeu? O chefe da tribo tal está sacrificando, sacrificou 10 pessoas hoje, mas ele sacrificou por maldade, sem necessidade. Não havia maldade no conceito deles na época. Aquele sacrifício não é porque eles eram maus, entendeu? É porque realmente eles não compreendiam a bondade de Deus. Então eles não compreendiam, eram seres primitivos. Agora, naquela época, vamos dizer assim, que nós podemos até compreender,
porque naquela época aqueles seres, eles eram considerados assim povos primitivos, né? A matéria sobrepuja o espírito, que a matéria sobrepuja o espírito. Naquela época os povos eram mais primitivos aqui na Terra. Mas e hoje em dia? Se hoje em dia ainda continuam sacrificando em rituais cabalísticos seres humanos, porque ainda existe no mundo, gente, é que muitas pessoas não sabem, entendeu? E também animais. E hoje, como se explica? De acordo com a espiritualidade maior, o que muitas pessoas não sabem, existe no mundo um alto índice de seres que desaparecem todo ano no mundo. Então é óbvio que uns acreditam, outros não acreditam, mas não tem problema. Vamos pensar assim, nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, ele veio, ele não se preocupou se as pessoas iriam acreditar nele ou não. Ele veio no momento certo, na hora certa, determinada pelo Pai. Então, a mesma coisa eu vou dizer aqui agora. Existe no mundo um alto índice de pessoas que desaparecem todo ano. Uma boa parte desses seres que desaparecem, que nunca mais são encontrados, uma boa parte são abduzidos por outros seres extraterrestres que muitos não acreditam, a gente respeita. Uma outra parte desses seres são usados, por exemplo, uns 15%, 50% abduzido, 15% são usados em rituais macabros, mais uns 15% são usados por máfias, traficantes, e o restante 10%, 20% encontram uns 10%, são sacrificados de outra forma, são mortos, outros realmente entram num estado de paranoia e ficam de fato aéreos e perdidos no mundo. Então existem tantas coisas que vocês nem imaginam o que esses seres são capazes de fazer. Então, olha a importância, porque nós podemos pensar assim, mas lá nos astecas, nos incas e nos maias, existiu então sacrifícios, existiu aqueles líderes daquelas tribos, eles sacrificavam aproximadamente por ano 600 membros daquela agremiação, daquela preia de seres ali encarnados. Só que eles não faziam isso por mal,
Isso é que é interessante. E sim, porque eles desconheciam a bondade de Deus. Então eles achavam que, agindo daquela forma, eles estariam agradando a Deus. Mas é justamente falta de conhecimento, é um primitivismo, é uma ignorância. Então veja bem aqui, olha só. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Resposta: não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Está vendo? Foi o que eu acabei de dizer. Né? Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Então, quantas ideias errôneas perduraram-se por todos os séculos e os séculos e os séculos. Quantas ideias errôneas até hoje, no ano de 2021, ainda perdura há mais de 2000 anos, né? Considerai o que se deu com Abraão, com o correr dos tempos. Então, analisando a história de Abraão, não havia ali, por parte de Abraão, uma maldade por parte de Abraão, mas por parte da história em si, ela é uma mitologia. Mas por que uma mitologia? Porque analisando os fatos, chegamos à conclusão-se de que aquele Deus lá não era um Deus, e sim uma mitologia. Porque eu acredito que nem o Deus morfológico, nem ele agiria como o Deus ali de Abraão naquele momento estava agindo. Porque onde já se viu isso? É como a mitologia de Noé. Noé construa um barco, né? E nessa embarcação a arca, e nessa arca você coloca um casal de seres, de animal que existe na face da terra. E depois que você terminar todo esse trabalho, eu hei de acabar com o mundo, porque eu me arrependi de ter criado o ser humano. Olha só que pobreza, gente. Então, Noé, um casal de seres vivos você vai colocar nessa arca. Não seria mais fácil, então, para Deus, vamos pensar por esse lado, em vez dele acabar com o mundo todo, acabar com todas as espécies de animais que existiam na época, né? Não seria mais fácil para Deus, já que ele criou o ser humano e ele estava entristecido com o ser humano, não seria mais fácil ele vaporizar o ser humano? Ele pensava assim, ó, seres humanos desapareçam. Pronto.
Você está entendendo? E o pior é que tem gente que acredita nisso. E o pior é que muitos cientistas, arqueólogos, eu não entendo dessa área aí não. Esses que vivem pesquisando assim fósseis, essas coisas. Há uns 2 anos atrás, nós nos encontramos no ano de 2021. Há uns 2, 3 anos atrás, eles disseram que haviam encontrado partes da Arca de Noé. Meu Jesus amado, quanta ignorância! É demais. Luiz, mas então não existiu a Arca de Noé. Gente, isso é mitologia. Deus é amor, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus não vai ficar preocupado. Onde já se viu isso? Deus criar um ser e depois ele se arrepende de ter criado aquele ser? A mesma coisa, esses seres sacrificando seres humanos e sacrificando animais para agradar a Deus, isso é um estado primitivo, isso é um estado de ignorância. É porque, como aqui, é porque não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Mas é como eu disse, até hoje, né, no ano de 2021, muitos seres ainda agem dessa forma como se fosse na antiguidade, na mais remota das antiguidades. Os homens entraram com o correr dos tempos. Os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se ele possa prestar culto mediante a destruição inútil de sua criatura. Então, olha só para você ver. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios nem de homens, nem sequer de animais. Gente, nós temos que analisar. Vou repetir mais uma vez. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Por esse fato, por esse motivo, aliás, ele é a presciência eterna que nós não conseguimos atingi-lo, magoá-lo, ofendê-lo. E ele não se ofende, ele não magoa. Deus é o amor incondicional. Ele não exige, ele não cobra nada de nós. Se você xinga Deus, você é que fica doente. Ele não está nem aí com você por você ter xingado ele. Mas por quê? Porque ele é inatingível. Nós não conseguimos atingir Deus. Nós não conseguimos afetá-lo, magoá-lo. Mas você disse que se nós xingarmos Deus, nós é que ficamos doentes. Não, mas não é só Deus, não. Se você xingar alguém, se você xingar sua mãe, seu pai, seu filho, se você xinga a natureza, se você xinga a chuva, o sol, você baixa o teu padrão vibratório e você entra num estado de fraqueza,
de fraqueza imunológica, espiritual e física, aí uma gripezinha pode te levar a óbito. Mas não foi o fato de você ter xingado Deus que levou você a ficar doente. Ah, xingou Deus, ficou doente. Deus vingou dele. Não. Como muitas pessoas disseram que por eles terem abusado do Cristo num sambódromo aí, num determinado ano de carnaval, no outro ano não teve carnaval, porque Jesus puniu a humanidade. Ora, gente, Jesus punir as pessoas por uma banalidade dessa? Ah, mas Jesus puniu a humanidade porque ofenderam a sua imagem ali no sambódromo. Mas quem disse que aquela imagem que eles abusaram dela é a imagem de Jesus? As pessoas querem igualar nosso Senhor Jesus Cristo à nossa imagem. E não é. Nosso Senhor Jesus Cristo não é nada aquilo que foi banalizado no sambódromo. E essa pandemia, essa epidemia, esse coronavírus é um processo natural da evolução. Isso não é castigo de Deus, não é castigo, não é punição de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Isso faz parte da purificação do Espírito aqui na Terra. Você entendeu? Então, Deus não se revolta. Deus não vai perder tempo nos universos infinitos. A inteligência suprema causa primeiro todas as coisas, deixa os universos e vem aqui na Terra, nesse planeta assim, vamos dizer, tão insignificante, brigar com seres tão insignificantes. Abraão, eu quero ver se você realmente me ama. Mate o teu filho para me provar que realmente você me ama. Ó, gente, pelo amor de Deus. E o pior é que tem pessoas que acreditam nisso. Com todo respeito, cada um acredita no que quer, mas as pessoas tinham que raciocinar, sabe? Analisar. E não igualar Deus a nós aqui na Terra, igualar nosso Senhor Jesus Cristo a nós. Isso é uma pobreza de espírito muito grande. Jamais que Deus se ofende, jamais que Ele fica magoado. Nós sim, toda vez que infringimos as leis de Deus, fica registrado na nossa consciência, fica registrado no nosso perispírito, no nosso espírito, e devido à imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, nas próximas existências, nós temos que quitar aqueles débitos quais nós angariamos, aquelas dívidas que nós cometemos em vidas passadas. Mas não tem nada a ver com o fato de nós, assim,
termos xingado, termos blasfemado, não tem nada a ver. Deus não se revolta, Deus não está nem aí. Tem muitas pessoas que às vezes não admitem o fato de eu dizer assim, nós não devemos pedir nada a Deus, a não ser só louvar, agradecer e pedir energias positivas, força para que possamos superarmos a nós mesmos. Porque se existe alguém que nós devemos derrotar, esse alguém somos nós mesmos, os monstros que nós trazemos em nós. Então vamos para o próximo vídeo.